Mas o Novo Testamento só pode ter sido escrito em hebraico, porque a maldita língua grega é coisa de romano. Seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Sou Moré Azar e eu vou falar para vocês sobre isso. Então, se inscreva no canal, assine as notificações. Na página inicial do canal e na descrição aqui do vídeo você encontrará um curso de teologia a pagamento único para você não cair nesses papos de judeu de internet. E vamos lá então. Nego vem na internet falar que o Novo Testamento foi escrito em hebraico originalmente, né, e depois foi traduzido para o grego. E que ela só está em grego por culpa dos romanos, e os romanos são pagãos, e como eles são pagãos, eles não gostam do verdadeiro Deus, eles querem distorcer, e aí houve uma distorção por culpa da Igreja Católica Apostólica Romana. Primeiro ponto, aqui, vou ser sincero, qualquer pessoa que afirmar isto é um imbecil do nível mais absurdo. Então se você vê um judeu de internet, mesmo que ele tenha uma barba falsa, um kippah na cabeça, se ele aparecer com kippah, não vai na onda não, porque ele é um imbecil, um servo do inimigo, porque ele é um ignorante e está te enganando. Ok? Eu vou explicar por quê. Vou explicar. É assim, ó. Língua não tem nada a ver com paganismo. Então, por exemplo, o hebraico, vamos lá, a língua sagrada, o hebraico. A língua sagrada, o hebraico. Ele foi baseado no tipo de escrita fenício. Só que os fenícios, eles eram o povo de Deus? Não. Não. O nome Moisés, que hoje é hebraico, possivelmente ele teve origens no nome egípcio, porque os hebreus passaram 400 anos no Egito. E aí logo, uma tonelada de hebreus que saíram do Egito ali, eles vão ter o nome egípcio. E só por isso eles estão perdidos? Só por isso eles não fazem parte do povo de Deus? Mas vamos voltar à origem da língua hebraica. O hebraico, ele é uma variação do aramaico que era usado aonde? Na Babilônia, irmão. Babilônia. Babilônia é o povo de Deus? Não. O hebraico vai surgir e a construção da língua hebraica vai ser uma variação do alfabeto fenício, né? As letras hebraicas que utilizamos são uma variação do alfabeto fenício, né? Que é também junta com o aramaico, que é o hebraico vai ter sua origem no aramaico, que é uma variação de uma língua suméria babilônica. Então por isso o hebraico não pode ser usado. Não. Uma coisa é uma coisa, como diz a minha esposa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Utilizar uma língua para transmitir a vontade de Deus não tem nada a ver. O faraó teve um sonho quando ele pegou lá a mulher do Abraão, né? Quando Deus se apresenta a Faraó, ele falou em língua hebraica para Faraó? Não, Deus usou língua egípcia. Deus usou a língua egípcia para falar com Faraó, que era um pagão, rei do Egito. Deus usou. Tá entendendo? Então esse papo de que o Novo Testamento não pode ser escrito em grego porque é uma língua pagã, que não sei o quê. Então se formos seguir por essa regra, nós não podemos usar o hebraico, o aramaico e nenhuma língua. Deus não pode se revelar ao ser humano, porque todas as línguas vão ter origens, o quê? Pagãs. Tá entendendo?
Outro detalhe. Esses judeus de internet, eles usam o quê como norte teológico deles? Norte para pesquisa bíblica. O Talmud. O Talmud, existem palavras gregas dentro do Talmud, né? Palavras que são adaptações, que têm origem, adaptações da língua grega. Veja aqui, para uma definição teológica, os judeus, já no primeiro século antes de Cristo, no primeiro século da época de Cristo, já não conseguem mais trabalhar somente com conceitos hebraicos. Eles se utilizam da língua grega, adaptando palavras gregas para a língua hebraica. Mas não vale. Não pode utilizar. Por quê? Porque é língua pagã. Então você não pode usar o Talmud, porque o Talmud tem palavras gregas. Você não pode usar a Bíblia em hebraico, porque o hebraico advém, tanto as letras escritas advêm de pagãos. A língua aramaica, que é a antecessora do hebraico, né, que o hebraico e o aramaico veio de língua pagã, é uma língua pagã, que vem da Babilônia, inimiga do povo de Deus. E aí? Aí vamos voltar ao grego. O Novo Testamento tem que ser escrito em grego? Por quê? Se os judeus já utilizavam o grego na primeira diáspora quando vieram Vou dar um contexto. Os judeus vieram da Babilônia, falando aramaico. Então eles falavam o hebraico e vieram da Babilônia 70 anos depois falando aramaico. Misturando aramaico e hebraico. Ok. Com as conquistas de Alexandre o Grande no século 3, século 4 a.C., 323, 330, 323, o grego passa a ser a língua universal. E os principais polos que falavam grego eram Egito, sul de Israel. Você tem ao norte Antioquia. Ao leste de Israel você vai ter a Decápolis. E você vai ter, né, o grego dentro da Ásia menor ali sendo a principal língua. Então o grego ele se torna a língua de comércio. Judeus que foram morar no Egito e em outras regiões do mundo tiveram que aprender grego. Eles usavam grego. Título histórico para referenciar isso, Filo de Alexandria. Se você não sabe quem é Filo de Alexandria, pausa esse vídeo e vá pesquisar Filo de Alexandria. Foi um filósofo judeu egípcio. A Septuaginta, pelo conto da carta de Aristéias, foi uma tradução feita do hebraico para o grego no ano 300 a.C., 200 e pouquinho. Então os judeus em si já utilizavam o grego para escrever a Bíblia, para traduzir a Bíblia, para ler a Bíblia. Judeus fora de Israel e dentro de Israel também, né? Por quê? Quando os romanos vencem os gregos, e você tem, por exemplo, você pode pegar lá na Guerra dos Macabeus, estude a Guerra dos Macabeus, o que acontece? Você tem Antíoco Epifânio invadindo Israel e querendo forçar o culto ali e tentar helenificar. Os judeus pedem ajuda para quem? Para Roma. Roma ajuda, vence Antíoco Epifânio, só que o processo de helenização de Israel continua. Continua. O grego, ele era usado dentro e fora de Israel. Duro que o maldito do judeu de internet, ele não estuda história. Ele não estuda história, ele inventa coisa na cabeça dele. Ele inventa coisa na cabeça dele e vem começar a contar um monte de asneira para vocês. Porque isso que eu estou te falando, mesmo que eu esteja com o kippah aqui, e minha barba falsa, e falando meia dúzia de palavras em hebraico, shalom, raverim, lekulan, eu estudei para estar te falando. Para estar te mostrando algo que não era para eu estar falando aqui, era para você já saber. Mas se eu sei que você está na sua caminhada, você está começando a aprender comigo, o Rabino Moreazar, então, Moreazar, você está aprendendo comigo, então aprende. Aprende. Ai, eu não concordo com você. Então vai estudar. Estude. Vai lá. Flávio Joséfo, historiador judeu do primeiro século, ele escreve seus livros em grego. Isso, eu estou falando de um cara que viveu na destruição do templo de Jerusalém. Se você for fazer um estudo aprofundado do Talmud, tem palavra grega. Se você for estudar sobre a Septuaginta, existe a Septuaginta desde o século 3 a.C. Judeus pelo mundo todo falavam grego.
Dentro de Israel também. Por quê? Porque dentro de Israel você tinha romano, você tinha grego, helenistas, né? Quando eu falo grego aqui, entenda da cultura. Você tinha grego ao sul de Israel, grego ao norte de Israel, grego do lado do mar e grego do lado da terra. Porra! Saiba pesquisar, saiba usar lógica. Conheça um pouco mais de mundo antigo e você vai perceber que saber mais de um idioma é muito natural em qualquer lugar do mundo. Só que, né? Me vem o judeu da internet com kippah e ele vai falar para você que o Novo Testamento só pode ser escrito em hebraico porque era a língua dos judeus. Não, a língua dos judeus também era o grego. Porque era a língua que a gente usava para ganhar dinheiro, pô. Dinheiro, money, tu tá mirim. Aquilo que me faz feliz. Nem tudo me cai bem como um herói de ninguém. Como já dizia o sábio Pink Floyd, money! To get some money! You let people money! Não conhece Pink Floyd? Escuta a música Money. Tá precisando. Porque se não sabe isso, se você não sabe isso que eu estou falando, vai estudar, confirme, não cai no meu papo, estuda. Não, mas você está errado porque eles eram judeus. Então me diga, então, que a carta, que Roma fica em Israel. Não, Epístola aos Romanos fica onde? Em Roma. Carta aos Efésios. Éfeso era um centro helenístico. Galácia, ponto helenístico. Ásia Menor, ponto helenístico, onde foram as 7 cartas do Apocalipse. Aí você vai me dizer que os discípulos, escrevendo 40 anos depois, quando a igreja já estava infestada de gentios, a igreja cristã estava infestada de gentios, já tinha sido banida pelos judeus no primeiro século ali, de treta, já tinham sido banidos. Aí você está me dizendo que eles vão escrever em hebraico, em aramaico. Eles vão escrever em grego, para que todos da igreja cristã, convertidos vindo do judaísmo ou vindo do paganismo, entendam a mensagem. E que todo mundo entende é o quê? O grego e não o aramaico. Não, mas por que não sei o quê? Não, então tá. Vamos lá. Manuscritologia, meu amigo. Manuscritologia. Não é o que eu acho ou o que você acha. É manuscrito. Quantas traduções aramaicas existem do Novo Testamento? Uma? Não. Pelo menos meia dúzia. Você tem a Vetus Peshitta, a Vetus, as Vetus siríacas, né, que são as antigas siríacas. Você tem a Peshitta do 5º século. Veja que a Peshitta, ela é do 5º século, pelo menos 4º, 5º século. E ela é de Antioquia, uma tradução de Antioquia. Ela está em Antioquia. Então ela é um texto em aramaico da Antioquia, que é norte de Israel. Não é o aramaico palestinense que Jesus falava no 1º século, irmão. Temos 4 séculos de diferença aí, pelo menos 3 ou 4 séculos de diferença entre o aramaico que Jesus falava no 1º século e o 4º século em que a Peshitta foi feita. Então você tem a Peshitta, 4º, 5º século, as velhas siríacas. Você tem aí pelo menos meia dúzia de traduções. Eu não sou especialista em aramaico, mas você tem pelo menos meia dúzia de traduções. Aí eu lhe pergunto, o grego, você já encontra manuscritos a partir do 2º século, em grego, do Novo Testamento. Você só tem uma versão grega. Uma. Latim, você tem pelo menos umas 8 mil. Você tem 8 mil manuscritos sobreviventes latinos. Você tem pelo menos 40, 50 versões latinas diferentes. Você tem muita variação na Vulgata Latina. Eu digo aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma Vulgata Latina com aparato crítico. Tá? Indico. Então, ela é uma tradução porque ela tem variação de tradução. A Septuaginta, eu sei que ela é uma tradução do texto hebraico porque tem variação de tradução. Os Targums, né, eles são tradução do texto hebraico porque eles têm variação em aramaico, eles têm variação entre eles. Ok, mas o Novo Testamento grego, entenda, ele não tem variação de tradução. O aramaico peshitiano tem. O grego não. Então, o Novo Testamento, evidencialmente, foi redigido em grego. Não caia nesse papo de cara que põe barbinha na internet, que pazinho fala meia dúzia de palavra em hebraico e você já acha que o cara é especialista. Esse cara não sabe porra nenhuma às vezes.
Nossa, mas você está sendo muito grosso. Ah, me perdoe. Mas esse cara não sabe nada e ele está te enganando. Ele está levando você para o inferno. Se bem que inferno é coisa de cristão, né? Está levando você para o Sheol, para a enganação. Entende? Então, se gostou desse vídeo, se gostou dessa aula, se inscreva no curso de Teologia na descrição do vídeo. Caso queira aprender mais, se inscreve no canal, ó, assine as notificações. E ajuda esse Moré Azar aqui, porque dinheiro para comprar livro não é fácil. Então faça sua doação. Meu Pix se encontra na descrição do vídeo aqui. Então faça sua doação, dá-nos esse apoio. E caso queira falar comigo, é só encontrar meu telefone na descrição, na página inicial do canal, no Facebook ou no Instagram. Aqui, beleza? Moré Azar à disposição e tamo junto no campo de batalha. Fui.